Glória a Deus. Bom dia, igreja. A graça e a paz do amado Deus, o nosso Pai, de Jesus Cristo. Obrigado, querido. O Senhor te abençoe ricamente no bom nome de Jesus. Que a graça e a paz do amado Deus, o nosso Pai, de Jesus Cristo, o autor da vida, o autor e consumador da nossa fé, e que o Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida, poderosamente nessa manhã de domingo, amém? Eu vou te dar a chance de você, com a força do teu coração e da tua alma, proclamar isso. Que o Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida poderosamente, amém? É isso aí, queridos. É com vigor. Eu vou tentar compartilhar com você uma palavra que foi parte de uma ministração que foi dada no domingo retrasado, aqui no culto de jovens. Se você não sabe, Família de Deus, esse ministério chique, abençoado, essa igreja, essa eclésia, tem 3 cultos. Um no domingo pela manhã, um na quarta-feira às 20 horas, e um culto aos sábados às 19h30, amém? Amém. Esse é o culto de jovens. Eu tenho tido o privilégio de poder estar aqui sempre que consigo, que dou conta. E essa é uma palavra que está lá no livro de Lucas, pode abrir sua Bíblia. Capítulo 22. Alguém podia fazer uma gentileza e me trazer um lencinho de papel, por favor? Livro de Lucas, capítulo 22, versículo de número 44. Todo mundo achou? Lucas 22, versículo 44. Nós vamos ler a partir do versículo 39. Esse versículo foi parte da ministração. Foi o Pedro que ministrou aqui para os jovens, pela direção do Altíssimo, né? O Senhor tem trazido algumas direções para famílias, para alguns irmãos aqui levantados virem. Obrigado, querido. O Senhor te abençoe. Está ministrando e servindo a mesa do Senhor nos cultos, especificamente no culto de jovens. E eu sou muito grato ao Senhor pelo coração dessa igreja maravilhosa. Vocês são lindos de fato. Um bálsamo para as nossas vidas, né? De forma muito pronta, os amados têm vindo servir. Lucas 22, versículo 39, a palavra do Senhor, o nosso Deus, ela diz assim: como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua.
Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levantem-se e orem, para que vocês não caiam em tentação. Pai, essa é a palavra do Senhor. É as Sagradas Escrituras. É a revelação do seu coração, da sua própria personalidade e característica. Te revela a nós, por amor e misericórdia, as nossas vidas e por amor ao teu nome. Permita-nos ouvir a sua voz nessa manhã de domingo e receber tudo aquilo que foi separado na morada do Senhor, para que seja entregue a nós como igreja nessa manhã. Oramos agradecidos e te engrandecendo no bom nome de Jesus. Amém? Amém, glória a Deus, aleluia. Queridos, por graça e favor do alto, eu adoro poder compartilhar aqui aquilo que o Senhor fala conosco, comigo, né? Conosco como igreja. E o Senhor me trouxe esse versículo 44, que ele diz: estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Aqui, esse versículo e o que o Senhor falou comigo, e algumas versões das Sagradas Escrituras, eu tenho a Bíblia Thompson, que diz que o suor dele tornou-se em sangue. Mas o que está escrito aqui é que ele foi... É algo como se eu falasse para uma pessoa: você é tão bela como uma flor. Ou seja, o que aconteceu aqui não foi Jesus, ele não transpirou sangue, mas sim a sua agonia era tamanha que a intensidade da sua transpiração e a agonia do seu coração era como se a sua própria vida estivesse ali sendo derramada. Sim, existe uma enfermidade que, quando a pessoa ela está muito aflita, muito angustiada, ela transpira sangue. Se chama hematidrose, né? Mas eu não creio, e eu preciso compartilhar com você o que o Espírito Santo escreveu no meu coração, que foi isso que aconteceu ali. Assim, o que aconteceu é que a angústia da pessoa de Jesus Cristo, sabendo aquilo que o esperava, ele ia ser crucificado, a angústia era tamanha, então intensa, e a transpiração, a intensidade da sua transpiração era como se o seu próprio sangue estivesse sendo vertido e ele ali se esvaindo. Levítico, capítulo 17, o versículo 11, diz: pois a vida da carne está no sangue. Então a intensidade da transpiração do Senhor era tamanha como se a sua própria vida, ele estivesse ali sendo derramada. Pense você, sabendo, tendo a convicção, que pelo fato de toda a justiça, por causa do teu amor ao Senhor, você amanhã seria encarcerado e passaria por todo o processo.
não tem como não ficar aflito diante de uma situação dessa. E uma aflição tamanha que a transpiração, ali a aceleração, e ali era um ser humano. Nós não estamos falando da pessoa, da Trindade, do Filho, com o corpo glorificado, não. Quando ele ora em João 17, ali nos primeiros versículos, ele diz: Pai, devolve a mim a glória que eu tinha contigo antes da criação do mundo. Ele havia sido esvaziado de toda a sua glória, e ele sabia que o que estava esperando era uma plena, total separação da pessoa de Deus ali na cruz. Parte da palavra que o Tiago ministrou aqui no culto de jovens ontem, ele citou os versículos. Jesus fala na cruz ali: Pai, por que me abandonaste? E ele foi, de fato, literal, plenamente, totalmente apartado da figura do Pai pregado na cruz. Deus simplesmente o entregou às mãos dos seres humanos, plenamente, totalmente, como preço pelo pecado dele, pelo meu, pelos pecados de toda uma raça humana. Mas o que o texto está dizendo aqui: estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente. O que o Senhor tem para nós nesse tempo, e quer falar com você, igreja, conosco, é que em tempos de angústia extrema, o que Jesus fez? Olha o texto, não olha para mim não, eu sei. Que você quer olhar para o pregador, mas você precisa olhar para as Escrituras. Elas são a plenitude da beleza de Deus. E o texto diz: estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente. E o que é a oração? Se não colocarmos o nosso coração, as nossas angústias, a nossa alma, a nossa situação diante do Criador. A palavra diz que nada está oculto aos olhos de Deus. Ela diz também que Ele nos viu ser entretecidos. O que é isso? Cada tecido do nosso corpo, sendo criado, sendo formado, estava sendo visto por Deus. E nesse momento de angústia, e angústia tamanha, que de forma física, porque ele transpirava como quem verte o sangue, como quem derrama a sua própria vida, tamanha a intensidade das suas orações ali, o que ele fez? Orou mais intensamente. E se você vê aqueles que ele chamou para auxiliá-lo na oração, o que aconteceu com eles? Dormiram. E o que isso traz para você? Qual que é a mensagem, a informação que isso te dá? É uma bênção. Eu posso orar pela sua vida. Se você chegar: pastor, ora pela minha vida, ele vai orar. Mas o que Jesus fez no momento de maior angústia e que ele se encontrou? Ele chegou: pastor, ora pela minha vida. Ele intensificou as suas orações, porque ele sabia que era um filho do Deus Altíssimo. Ele tinha relacionamento com o Pai para se colocar diante dele, mesmo que a sua própria vida se esvaziasse ali, até o ponto de ele ter tranquilidade, paz. E a palavra diz que a paz de Deus seja o árbitro e o juiz do seu coração. Então é isso que o Senhor fez.
Abra sua Bíblia no Salmo 143. O Senhor me deu essa palavra no livro de Salmos e eu a anotei como a oração na angústia e dor extrema. Está anotado no meu Evernote aqui, é um aplicativo que eu uso. Quando estou lendo a Bíblia, o Senhor fala comigo, eu recorto, ponho lá e tenho um bocado de palavras que o Senhor me deu. Aliás, eu tenho muitas desde a minha conversão. Vamos ler o Salmo 143? Ouve, Senhor, a minha oração. Dá ouvidos à minha súplica, responde-me. Por tua fidelidade e por tua justiça. Mas não leves o teu servo a julgamento, pois ninguém é justo diante de ti. O inimigo persegue-me e esmaga-me ao chão. Ele me faz morar nas trevas, como os que há muito morreram. Meu espírito desanima e o meu coração está em pânico. Eu me recordo dos tempos antigos, medito em todas as tuas obras e considero o que as tuas mãos têm feito. Estendo as minhas mãos para ti, como a terra árida, tenho sede de ti. Apressa-te em responder-me, Senhor. O meu espírito se abate. Não escondas de mim o teu rosto, ou serei como os que descem à cova. Faz-me ouvir do teu amor leal pela manhã, pois em ti confio. Mostra-me o caminho que devo seguir, pois a ti elevo a minha alma. Livra-me dos meus inimigos, Senhor, pois em ti eu me abrigo. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Que o teu bondoso espírito me conduza por terreno plano. Preserva-me a vida, Senhor, por causa do teu nome. Por tua justiça, tira-me desta angústia, e no teu amor leal, aniquila os meus inimigos. Destrói todos os meus adversários, pois sou teu servo. Querido, essa é uma oração de quem está desesperado. O versículo 11 diz: preserva a minha vida. Aqui o salmista, ele ousa em falar com o Eterno, com o Criador de todas as coisas. Ei, te apressa. Como assim? Você manda o Senhor correr. Anda logo, Deus. Como assim? Mas está escrito. Versículo 7, pode olhar aí. Apressa-te em responder-me, Senhor. Tamanha aflição do coração do salmista nessa oração. No versículo 11, ele está convicto de que a sua vida está se esvaindo. Por isso ele ora, e ora de forma mais intensa. Querido, tem sido tempos de batalhas extremas, de combates, de intensidade.
você falar e viver as Sagradas Escrituras no contexto social é como a música do PG, fanático, extraterrestre, louco. Mas a Bíblia é para viver. E eu e você que fomos chamados a viver as Sagradas Escrituras, nós vamos passar por aflições extremas. Às vezes você olha para o lado e está olhando uma figura linda. Olha para a cara do nosso pastor, que chique que está. Não é? Mas só ele e a Edna, que é sua esposa, sabe os apertos, as angústias e as batalhas. Você olha para o irmão do lado aí, só ele sabe. Muitas vezes a densidade das trevas que o cobrem em certos momentos. E o Senhor está chamando a você, igreja, nesse momento, querido, a você orar e intensificar suas orações. Não é errado que eu, pastor, que um irmão, um diácono, alguém ore pela sua vida. Não. Particularmente, eu sou muito grato pelo Senhor, porque em muitas situações a alegria dos meus olhos impõe as mãos sobre mim e ora, que é a minha esposa, né? Todo mundo já sabe. E a palavra também diz que ele não dá, né, a dificuldade, a batalha, o combate mais intenso do que eu e você possamos combater. Mas precisa haver uma ação da nossa parte. O versículo Salmo 20, versículos 1 e 2, diz que o Senhor te responda no tempo da angústia, e o nome do Deus de Jacó te proteja, do santuário te envie auxílio, e de Sião te dê apoio. Eu sou apaixonado por um texto da Bíblia, eu sou apaixonado pela Bíblia toda, eu sei que você também é, não é? Amém. Oh, glória. Isaías 63, o versículo 9, ele é constrangedor de tamanho amor Deus derrama por nós. Em toda a aflição do seu povo, ele também se afligiu, e o anjo da sua presença o salvou. Em seu amor, em sua misericórdia, ele os resgatou. Foi ele que sempre os levantou e os conduziu nos dias passados. Em toda a aflição do seu povo, ele também se afligiu. Peraí, o onipotente, aquele que pode todas as coisas, se aflige. Opa! Ele pode tudo, como assim ele se aflige? Está escrito no texto. Em toda a aflição do seu povo. Olha o tamanho do amor de Deus para conosco. É constrangedor. E não pode ter tomado, nós não podemos ter isso como comum. Não sei se você se apercebeu do texto, mas aqui em Isaías 63, o anjo está participando ali. Assim como Lucas 22, no versículo 44, 45 ali, eu já desmarquei aqui. Mas o anjo estava ali, auxiliando. Então, querido, querida,
No momento de angústia e desespero de alma, é tempo de orar de forma mais intensa, quer seja entrando para dentro do seu quarto, fechando a porta, dobrando seus joelhos, quer seja dirigindo, indo para o seu trabalho, ou dentro do metrô ou do ônibus, você clamando. Porque eu vou falar um negócio para você, o ministério da oração, ele é dado a toda a igreja de Jesus Cristo, de forma indistinta. Eu não tenho esse ministério, você tem. E Atos capítulo 6 diz que ele não pode ser negligenciado. Porque o contexto social, ele vai apertar a igreja. Por que você acha que o cinturão da verdade é um cinturão? Porque ele aperta. E aqueles que verdadeiramente são igreja serão apertados para, de fato, afirmar o nome daquele que primeiro nos amou, Jesus. Em nossas ações e em nossas atitudes. E o Senhor tem nos chamado ao posicionamento. Ele tem convocado a sua igreja a se posicionar nesse lugar, ser parte operante do corpo de Cristo. Porque, querido, deixa eu falar uma coisa para você. Não existe vida fora de Jesus. Existem seres que andam sobre a face da terra. Por que você acha que está escrito nas Sagradas Escrituras? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque vida em sua plenitude de existência eterna, como o eterno plano de Deus, como fomos criados, somente em Jesus. E como ele se comportou nesse tempo de extrema angústia? Ele intensificou as suas orações, ele intensificou o seu tempo com o Pai. Simples assim. Ele não foi andar de bicicleta lá na Pampulha, não tem nada de errado com isso. E eu gosto de andar de bicicleta. Ele não foi maratonar uma série para ver se descontraía e a sua cabeça espairecia. E não tem nada de errado de assistir um bom conteúdo. Não daqueles que a TV escorre sangue, que não edificam. Porque tudo aquilo que chega diante dos teus olhos vai escrever na sua alma. Vai escrever. Violência extrema é para banalizar a vida. E claro, existem aqueles que trabalham nessa área. E nós somos gratos, que garantem a nossa segurança. E tem que lidar com violência extrema. Glória a Deus, não é o meu chamado. É o do Felipe, que é policial, e de vários outros abençoados. Mas tudo aquilo que chega aos nossos olhos, ele vai escrever a nossa alma. Mas vamos voltar para o texto, amém? O versículo 8 do Salmo 143, ele diz: faz-me ouvir do teu amor leal pela manhã, pois em ti confio. Ouvir a pessoa do Pai, ouvir o Espírito Santo, requer uma disposição de coração, uma ação e uma atitude de busca,
de relacionamento com o Senhor. Amém? Por que, queridos? Depois você dá uma lida lá no livro de Apocalipse, capítulo 8, nos primeiros versículos, nos primeiros 5, quando algo estava sendo ofertado diante da presença do Senhor ali, o que estava sendo ofertado eram as orações dos santos. O que ele aceitou como oferta. Eu sei que você é apaixonado pelas Sagradas Escrituras, então abre Apocalipse capítulo 8. Apocalipse capítulo 8 diz no primeiro versículo: quando ele abriu o 7º selo, houve silêncio nos céus cerca de meia hora. Vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e a eles foram dadas 7 trombetas. Outro anjo que trazia um incensário de ouro aproximou-se e ficou em pé junto ao altar. A ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro adiante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu-o com fogo do altar e lançou-o sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Aqui está dizendo que a ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações dos santos sobre o altar diante do trono de Deus. Por isso, em Isaías 63, no verso 9, ele se aflige, porque está diante dos olhos dele a minha e a sua aflição. Quando nós a colocamos em oração e estabelecemos um tempo um pouco maior, porque é inevitável que a aflição e o desespero consuma as nossas vidas. Alguns são consumidos e são levados ao autoextermínio de algo, porque querem que a dor cesse. E o Senhor jamais planejou isso para ninguém. Por isso ele é a vida. E a vida convida você a se colocar diante dele em oração. Porque se você não percebeu, os discípulos do Senhor, eles adormeceram. E foram homens de Deus cheios do Espírito Santo. Fato é que as 12 portas da Jerusalém Celestial levam o nome deles. Não foram pessoas comuns, fato, mas com um relacionamento extremamente próximo ao Senhor. Homens que se permitiram ser transformados. E o Senhor está chamando a sua igreja a uma proximidade muito maior e intensa. Porque ele sabe, ele enxerga o tamanho do inimigo que muitas vezes se levanta contra a sua igreja. E não é tempo de tomar isso como comum. Vim para cá de manhã cedo, ei querido, a paz do Senhor. É claro, cumprimente o seu irmão com a paz do Senhor. Faça. Mas atravesse aquela porta ali e esteja ciente
de que você veio para cá para adorar, para orar, que você precisa estar ocupando um lugar no corpo de Cristo, alistado e arregimentado no exército celestial que caminha sobre a face da terra. Ai, pastor, eu não sei qual que é o meu dom e o meu chamado. Tem muita coisa para você fazer aqui. Até encontrar, conhecer os meus dons e o meu chamado, eu simplesmente me dispus a adorar o Senhor com a obra das minhas mãos. E batalhas terríveis nós enfrentamos. Eu lembro, eu nunca vou esquecer, uma vez, minha esposa estava orando pela vida de um dos nossos cunhados. Eu jamais vou esquecer, porque eu a acordei falando mais grosso do que o pastor Claudinei. Embolado. Eu falei, o que está acontecendo? Ele pisou na minha cabeça, ele falou que ele é dele. Quem? O demônio. Não. Falei para ela, liga para o pastor Lincoln. O pastor Lincoln era o nosso pastor na época aqui. Não vai ligar para o pastor Lincoln, não. Eu conheço a autoridade que o Senhor me deu. Aqui tem sacerdote. Deixa o inimigo aparecer que eu vou fiar o pé nele. Querido, e eu era um crente muito novinho. Mas eu já tinha lido que maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Falei, aqui você deixa. E é com humildade mesmo, amado, porque eu sempre acreditei nas Sagradas Escrituras. A verdade está nela, não o que permeia o nosso coração. E o milagre de fato aconteceu. Essa pessoa por quem ela orava parou de usar drogas, parou de beber. Essa conta foi fechada na vida dessa pessoa, assim, ó, fecha a conta e passa a régua. Se você prestar atenção em Apocalipse capítulo 8, o anjo pega fogo, as orações, o incenso e lança sobre a terra e algo físico acontece. As orações da minha esposa cessaram uma dependência física na vida dessa pessoa. Foi assim, ó, fecha a conta e passa a régua. A gente conversa com essa pessoa hoje, ela fala, eu não entendo como eu conseguia fazer aquilo. Hoje isso não cabe dentro de mim, eu não entendo como essas pessoas bebem tanto. Eu não bebo mais. A oração, que é algo espiritual e um relacionamento, um diálogo com Deus que é espírito, muda o material, o físico, o químico, o tangível, muda, move. Por isso não tem choramingo não, queridos. A batalha está dura. Glória a Deus, porque você é um soldado provado e aprovado. Você está de pé, você está sentado aí. Ó. Você chegou até aqui. Então, amados, eu creio, tenho convicção, e não estou aqui para ficar puxando sua orelha. Deus não me chamou para bater na noiva dele. Ele chamou para conduzir, para amar. Mas nós não podemos ter como comum esse privilégio que foi dado a nós, a oração. Esse ministério que foi dado a toda a igreja. Toda ela. Incluindo você.
Não é tempo mais de vigílias que vem só o pastor, mas 2 ou 3. Logo, você vai ligar para o pastor para ajudar você na sua causa, ele vai correndo. Mas o que o Senhor está falando aqui, que foi te dado o poder, que você tem o privilégio. Que Ele deu a você a força para você fazer. Sim, somos chamados a conduzir o povo e a curar os enfermos. De fato. E se as suas feridas estão doendo, pode ligar, qualquer que seja a hora. Mas nós como igreja, precisamos ter a convicção da autoridade que nos foi dada. Nós precisamos saber quem somos. Deuteronômio capítulo 7 ao 8. Vamos ler o texto? Deuteronômio capítulo 7, versículo 6. Deuteronômio capítulo 7, versículo 6, a palavra diz assim: pois vocês são um povo santo para o Senhor, o seu Deus. O Senhor, o seu Deus, os escolheu dentre todos os povos da face da terra, para ser o seu povo, o seu tesouro pessoal. O Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram menor do que todos os povos. Mas foi porque o Senhor os amou e por causa do juramento que fez aos seus antepassados. Por isso, Ele os tirou com mão poderosa e os redimiu da terra da escravidão, do poder do faraó, do rei do Egito. Eu estava lendo esse texto e eu glorifico ao Senhor por esse ministério, por essa igreja. Eu não posso falar de família de Deus que eu começo a chorar, porque aqui eu nasci e ganhei vida. Mas não foi por nada que nós pudéssemos ter feito, mas foi simplesmente porque Ele nos amou. E o texto diz que nós somos o seu tesouro pessoal. Entende o texto? Eu acho pouco provável que você guarde aquilo que tem valor em lugar comum. Você vai colocar em lugar separado, cuidar. É assim que Deus olha para mim, para você. Por isso o salmista, ele ousa dizer: apressa-te. Porque ele sabe que ele é o tesouro do Deus pessoal. Porque diante de todas as características, a onipotência, a onipresença, a imanência, a transcendência, todas as características de Deus, Ele é pessoal comigo e com você. Quando nos dispomos a nos colocar diante dEle em oração, quer seja nos momentos de maior desespero, aí é que tem que intensificar, aí é que o tempo tem que aumentar. E aí é que nós temos que discernir a natureza da batalha. Vai haver momentos de fato que você vai precisar chamar a igreja
E como um regimento e o pelotão, nós vamos, como igreja, combater esse bom combate nas regiões celestiais. Mas esse é o tempo que o Senhor chama a um tempo maior, a uma intensidade maior na sua presença. Um tempo maior de oração. Um tempo mais próximo. Consagre ao Senhor aquilo que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Eu compartilhei com a igreja aqui na quarta-feira. Eu oro pelas minhas férias desde janeiro. E as minhas próximas férias, né, eu tenho poucas opções de data, são no próximo janeiro. E eu já sei que elas já estão configuradas e eu estava aflito essa semana por causa disso. Porque eu amo prover essas coisas para a minha família. Porque a Bíblia diz para eu gozar a vida com a mulher da minha juventude, que essa é toda paga. E a minha esposa já entendeu, e a gente adora viajar de carro, ir para a praia, ir para os lugares. E o Senhor respondeu às minhas orações essa semana. Pode ser pequeno para você, diante do nível de batalha que você está tendo. Mas eu já passei por os perrengues difíceis esse ano. Já compartilhei aqui, aprove ao Senhor recolher a minha mãe, que foi no início do ano e foi difícil. Aliás, está sendo difícil até agora. Até lidar com o que ela deixou para mim é difícil. Mas como que eu fiz? Falei, Senhor, e eu tenho convicção que o anjo da presença dele, e muitas vezes estava ali do meu lado. Estava. E ele vem, porque senão não estaria escrito aqui, ó, no livro de Hebreus. Não são eles os anjos, espíritos ministradores que trabalham em favor daqueles que hão de herdar a salvação? Se eu não estou enganado, é Hebreus 4:12. Então Deus já envia toda a ajuda que nós precisamos. Mas precisa ter disposição e atitude da nossa parte. E convicção de que o ministério da oração, como diz em Atos capítulo 6, quando eles levantaram novos diáconos, ele não pode ser negligenciado nas nossas vidas. Ele tem que ter tomado e tido como preciosíssimo. O ministério da palavra, o Senhor, de fato, Ele não entrega a todos. Alguns amados irmãos têm o privilégio de vir aqui ministrar. Assim como o dom da generosidade, isso é um dom que é dado. Também não dá para todo mundo. E tantos outros dons. Mas o ministério da oração, ele foi dado a toda a igreja. Sabe por quê? Porque Deus não faz acepção de pessoas. Não somente o ministério da oração, mas o orar em línguas em uma das suas características. As outras duas não, são dadas às pessoas específicas. Mas o orar em línguas é para edificação pessoal, você orar em línguas estranhas. Então é dado a toda a igreja também, porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus não permite que uns se edifiquem mais do que os outros.
Então nós precisamos orar para que os dons nos sejam revelados, para que nós espiritualmente sejamos fortalecidos, para que nós consigamos discernir a natureza das batalhas que se levantam contra nós, para que intensifiquemos as nossas orações e venhamos discernir: ah não, agora é tempo, pode chamar o pastor. Ah não, agora é tempo, chama o fulano. Como presbitério, nós oramos por toda essa igreja. O Senhor falou assim: olha, agora vocês vão ter que chamar alguns irmãos para vir ministrar no culto do sábado. Ah, não, vocês vão ter que chamar. E glória a Deus. Pensa em algo já preparado. Você chega para uma pessoa, né, o Senhor coloca no nosso coração, ele já está com o coração cheio, vem e derrama. Culto de sábado tem sido... Você tem perdido. Você tem perdido o culto de sábado, que é o culto dos jovens. Tem sido um favor, um deleite derramado do alto. O versículo 8 aqui do Salmo 143, ele diz assim, ó: faz-me ouvir do teu amor leal pela manhã. Já ouviu aquela música Seja Meu Universo do PG? Que de manhã seja o meu primeiro pensamento. Pensa em algo que escreveu na minha alma e no meu coração. Eu abro os olhos e já agradeço a Jesus. E vou deixar uma dica para você que levanta de manhã, vai bater ponto. Ore pelas autoridades que o Senhor instituiu sobre a sua vida. Mas você precisa orar, não só para que você tenha uma vida tranquila. Você precisa orar porque é agradável a Deus, porque agrada a Ele que todos sejam salvos. É o que diz as Escrituras. Porque tudo que Deus faz é bom. Nada se pode acrescentar e nada se pode subtrair. Amém? É tempo de intensificarmos as nossas orações. É tempo de, às 9h30 da manhã, ter uma fila aqui, ó. Falar: ei, pastor, deixa eu orar. Ei, pastor, deixa eu ir lá na frente orar. E passar de meia hora para 1 hora de oração antes. Vou corrigir a minha fala. 1 hora de oração no início dos nossos cultos. Amém? Eu vou te dar a chance de você tomar isso para si como igreja. Já é tempo de termos 1 hora de oração no início dos nossos cultos. Amém? Foi você que disse amém. Foi você. Querido, a oração é um privilégio. Assim como o privilégio que nos foi dado na cruz, o derramado amor de Deus. E Romanos capítulo 5, verso 8, diz que o fato do amor de Deus por nós é a entrega do seu Filho, como paga pelos nossos pecados, pelas nossas vidas. Um dos maiores privilégios é nos colocarmos diante do Senhor, não como um disco quebrado, repetindo palavras, as mesmas palavras. Isso a Bíblia faz, que fazem os gentios, aqueles que não conhecem o Senhor. Mas sim colocar o nosso coração, a nossa dificuldade, quer seja a conscupiscência dos nossos olhos diante do Senhor. Senhor, tem misericórdia. A minha vida está desalinhada. Você precisa saber que Ele sabe, porque Ele já sabe. Mas é você que precisa saber que Ele saiba o que está acontecendo com você. Por isso nós precisamos colocar diante dEle. Porque aí o seu coração, a sua alma já vai ter convicção, já está entregue. Está na mão dEle.
está no altar de ouro, diante do trono. Está nas taças dos 24 anciões que se assentam em volta do trono. Apocalipse capítulo 5. Te convido a ler. O Deus que dá vida aos mortos e traz à existência aquilo que não existe, como se já existisse. Ah, pastor, a minha vida financeira, tá? O Deus que dá vida aos mortos e traz à existência aquilo que não existe, como se já existisse. Se precisar, ele materializa uma nota sequenciada sobre a mesa da sua sala ou da sua cozinha. Mas é ele que decide. Eu já ouvi esses testemunhos e creio neles. Porque a palavra do Senhor de Deus diz que é o Deus que dá vida aos mortos e traz à existência aquilo que não existe, como se já existisse. Dinheiro tem uma sequência numérica única. Ele não fez o tempo parar para Josué. Oi? A habitação do Senhor, ele não habita nesse lugar cronológico, temporal em que nós vivemos. Então, por isso, ele traz à existência aquilo que não existe, como se já existisse. Ele é Deus. E Isaías 63 diz que na aflição do seu povo, ele também se afligiu. E você é povo. Você é povo de Deus. Propriedade. Amém? Nação eleita. Eu vou ler o texto aqui para a gente terminar e encerrar. Esse texto, ele é Deuteronômio capítulo 7. Versículo 6. Pois vocês são um povo santo para o Senhor, o seu Deus. O Senhor, o seu Deus, os escolheu dentre todos os povos da face da terra, para ser o seu povo, o seu tesouro pessoal. Esse texto, ele fala a respeito de Israel, que o rejeitou. E na rejeição e no endurecimento desse povo, ele nos tomou a todos os demais povos como seu tesouro pessoal. Nos chamou. Vamos ficar de pé para a gente orar e fazer de conta que está acabando? Você que pode. E vamos orar. O Senhor quer entregar convicção aos nossos corações, ao coração da sua igreja, para essa posição. Essa posição diante dele, pessoal de oração. Ele quer entregar a convicção para que a negligência desse ministério, o ministério da oração, ele morra sobre a igreja. Sobre essa igreja aqui. Eu vou ver essa igreja caminhando, poderosa em oração, rompendo, abrindo os céus e fazendo com que Efésios capítulo 3, o versículo 10, se cumpra. Porque essa palavra ele nos deu. Para que a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida nas regiões celestiais por meio da igreja hoje, você e eu. Para que onde cada um de nós pisarmos, a presença e a manifestação do Deus Altíssimo
seja tangível e as trevas parta. E o constrangimento dos corações e a manifestação e a criação que geme pela manifestação da glória dos filhos, você se efetive e faça a obra que por meio da sua, da minha e das nossas vidas, o Senhor separou para que aconteça. Pai, derrama as misericórdias que o Senhor tem sobre nós, igreja, hoje. As nossas orações é que a convicção que o Senhor separou no terceiro céu para ser derramada aqui sobre a face da terra, sobre as nossas vidas, igreja, povo separado, o seu tesouro pessoal, nós possamos receber no nome santo de Jesus. Abre os olhos do entendimento da tua santa e amada igreja para o ministério da oração, para que não caminhemos colocando esse ministério em lugar comum, específico, só dos intercessores. Não, Senhor. Que a oração em línguas seja dada a toda a igreja, família de Deus, para que se edifiquem pessoalmente e se apresentem mãos limpas e um coração puro diante do Senhor. Venha o teu reino sobre essa igreja, sobre essa eclésia, sobre essa reunião de pessoas que saíram para fora dos seus lares e escolheram estar aqui hoje. Venha o teu reino nessa manhã. Dê ordens aos seus anjos, como diz a tua palavra, que eles, os anjos, são espíritos ministradores que trabalham em favor do seu tesouro pessoal, que estejam aliviando, trabalhando em favor do alívio das nossas dores, e na autoridade do nome de Jesus, as nossas orações, ungidas e munidas da convicção, mude o contexto das nossas vidas, das vidas às quais cada uma das nossas orações são direcionadas, Pai, daqueles que nós amamos, daqueles com que nós convivemos, dos nossos relacionamentos como vizinhos, como profissionais, os relacionamentos familiares, consanguíneos, que precisam do Senhor, eles não conhecem ainda, não te reconheceram como o único Deus verdadeiro, e a Jesus a quem o Senhor enviou por amor a toda a vida humana. Mas nos use, nos ajude nas nossas negligências e na nossa cegueira espiritual, Pai. Tem misericórdia do seu tesouro pessoal, do seu povo, e alinha os nossos corações ao seu próprio coração. É a oração que eu faço, e faço agradecido por esse privilégio que nos dá hoje, mais essa manhã de domingo, orarmos e nos colocarmos diante do Senhor. Obrigado. Obrigado porque o Senhor primeiro nos amou e tem nos amado tanto. E para cá o Senhor nos conduziu. E até aqui aprove ao Senhor nós chegarmos. Se você deseja receber o Senhor como o seu Senhor pessoal, receber a Jesus como o Salvador da sua vida, dá um passo de fé, vem cá na frente. Nós vamos orar por você, eu vou orar por você. Se você deseja que o Senhor, que Jesus seja o Senhor da sua vida, como é Senhor da vida da sua santa e amada igreja, vem cá. Ele deseja te dar um abraço. O coração dele está batendo e palpitando por você. Ele deseja te conduzir e te dar a vida. Mesmo você que andou e tropeçou no caminho, pode vir também, se desviou e se tornou distante.
nós oraremos por você, para que o curso da sua conduta seja realinhado. Quando o Senhor diz, eu sou o caminho, Ele diz que Ele é o curso de conduta, Ele é a forma de pensar, agir e decidir, alinhado à sua própria vida. Pai, no nome santo de Jesus, que toda a hoste celestial da maldade, que tem impedido a sua igreja de se mover e caminhar sobre a face da terra, com o coração alinhado, eu dou ordens agora, solta, no nome santo de Jesus. Tira as mãos do tesouro pessoal daquele que primeiro nos amou. Satanás, anjos caídos e todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida, cale a boca diante dos ouvidos da igreja do Senhor e do tesouro pessoal, como diz as Sagradas Escrituras. Nós existimos por louvor da sua gloriosa graça, Pai. E estamos aqui para te adorar. E sobre todas as coisas te agradecer. Pelo privilégio, pelo favor que nos dá por Jesus Cristo, de sermos igreja. Obrigado em nome de Jesus. Amém.